Boa noite, pessoal. No vídeo de hoje nós iremos fazer uma reflexão sobre um trecho do livro do escritor argentino Manuel Portero. Um trecho pequeno do livro, né, que mostra assim, seu pensamento bastante progressista, alinhado realmente com o espiritismo, engajado, alinhado com o perfil, né, que essa página se propõe, né, que é trazer uma mensagem engajada socialmente, uma página que se dedica a trazer uma mensagem do espiritismo de fato pé no chão e um espiritismo comprometido com seus princípios básicos, que é justamente ser uma doutrina progressista, né? Uma doutrina que não se alia a uma visão conservadora. Iremos aqui sempre trazer alguns pontos também nesse sentido, né? Fora outros temas que estamos trazendo aqui, como fenômenos, né? Casos interessantes de reencarnação que iremos trazer, mas hoje nós iremos trazer essa mensagem progressista aí do Manuel Portero. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos ver como é interessante esse trecho aí do livro Conceito Espírita de Sociologia do Manuel Portero. Ele está fazendo uma reflexão sobre a questão da justiça social, etc., nesse capítulo, mas eu vou só ler esse trecho aqui para a gente refletir. Então ele vai dizer o seguinte, né? Está destacado aqui, já de verde: o espiritismo, ao enfrentar o problema social, não se limita a explicar as injustiças sociais, tomando-as como efeito de causas remotas, porque o determinismo espírita, ou seja, a lei de casualidade moral, não é fatalista. O espírita pode e deve influir na sociedade para que a justiça econômica e os males que originam desapareçam, ou pelo menos diminuam, demonstrando que a verdadeira sociedade exige justiça, solidariedade e amor, e que onde estes existem não pode existir a exploração do homem pelo homem, o privilégio e o monopólio da riqueza social, nem as leis que os protegem, nem a falsa moral que os ampara. Pois não é possível conciliar a riqueza com a miséria se esta não renuncia às suas pretensões de estabelecer prerrogativas iníquas que tornam infeliz a maioria dos seres humanos. Então, aí vamos continuar um pouquinho, né? Se a caridade é dar o pão duro ao faminto e aliviar os sofrimentos oriundos da maior parte das injustiças sociais, não deixa também de ser caridade lutar aberta e desinteressadamente contra todas essas injustiças, né? Reclamando com justo direito o que por lei natural e divina a todos pertence. O espiritismo não está em oposição à igualdade econômica proporcional às necessidades materiais e espirituais de cada um. Pelo contrário, crê que sua realização será um fato quando a humanidade tenha chegado a um grau de evolução superior e trabalha com este fim, educando moralmente em uma ideologia superior à humanidade e fazendo permanentes seus princípios morais na prática do bem, começando por efetuar o menos para chegar a realizar o mais. Nega certo a eficácia da ação sistemática dos meios violentos e criminosos, considerando que os homens não são todos irmãos e as injustiças, considerando na verdade que os homens são todos irmãos e que as injustiças e maldades são efeitos da evolução mais própria da ignorância e da imperfeição do que da perversidade natural daqueles que retêm a paz da riqueza e a felicidade de seus irmãos.
crê, de acordo com o conhecimento da lei de casualidade espírita, que não existe a rigor a divisão de classes, mas posições econômicas e sociais diferentes, posto que o rico pode chegar a ser pobre e o pobre a ser rico, e que o espírito, no curso de suas encarnações, passa alternativamente por todas essas fases de sua evolução, sem ser, porém, nem pobre nem rico. Então, portanto, para o espírito, o problema econômico e social é, em última análise, um problema de ordem moral, que necessita de métodos mais inteligentes, que produzam na consciência do indivíduo e da sociedade essa nova ideologia social e que irá realizando paulativamente à medida que os povos conscientes a impõem e que as classes privilegiadas cedam ante a força e o reconhecimento da justiça. Então ele vai criticar também, né, a questão do, quando ele diz aqui, o que o capitalismo, né, o que na atual sociedade se chama de democracia, não é mais do que a ditadura capitalista encoberta por detrás desse nome. E vai fazer outros pincelamentos que em outro momento a gente vai abordar. Eu só queria voltar aqui, né, no texto. Que a mania que tem boa parte do movimento espírita conservador de a revelia própria do que diz o Kardec, né, e os espíritos, na verdade, de que o problema da injustiça social é um problema criado pelo homem, não é uma lei divina. Então veja só, né? Ele diz aqui, o espiritismo, ao enfrentar o problema social, não se limita a explicar as injustiças sociais, tomando-a como efeito de causas remotas, porque o determinismo espírita, ou seja, a lei de casualidade moral, não é fatalista. A gente já discutiu aqui no vídeo sobre esse tema, acaso, né, fatalismo, que existe um determinismo espírita, que é a lei de progresso, mas ele não é fatalista. Não necessariamente a pessoa tem que passar por uma situação, principalmente de ordem econômica, não é porque necessariamente foi algo de vida passada. Não, é muitas vezes do planeta mesmo, é do sistema injusto que a gente vive, é do capitalismo, que por si só já é selvagem. Então, assim, você quer colocar a questão financeira como uma questão de que necessariamente foi algo de vida passada, é você fazer um discurso extremamente conservador, fora da realidade, e que você dá força a que os processos de exploração continuem. Porque veja só, a riqueza ela não necessariamente está ligada a algo que a pessoa fez no passado, ou então, e que tem que colher agora essa riqueza. Porque veja, o indivíduo ele se torna às vezes milionário, não é, num piscar de olhos. Não é? Hoje a gente vive num meio onde as pessoas, por exemplo, estão enriquecendo através de rede social. De repente estoura por algum motivo banal e enriquece, não é? Então, assim, você querer atribuir tudo a uma causa anterior e ainda encarnação anteriores, dizer fulano agora é rico porque no passado fez por merecer ser rico, de jeito nenhum, não é? As condições materiais e dessa vida mesmo e de como a sociedade está se constituindo é que explica a desigualdade social. Obviamente que a gente pode imaginar, não é, alguma situação dentro de um processo reencarnatório de uma maior dificuldade em alguma área ou outra, mas assim não caracteriza essa questão econômica, não é? A gente vive no planeta que boa parte dele é capitalista e o capitalismo por si só explica as desigualdades. E quando ele coloca aqui, por exemplo, que se caridade é dar o pão duro ao faminto e aliviar o sofrimento,
oriundo, na maior parte, das injustiças social, não deixa também de ser caridade, lutar abertamente, né? Vou até marcar aqui, né? E desinteressadamente contra todas essas injustiças, reclamando o justo direito, o que é por lei natural e divina a tudo pertence. Então, assim, vamos pela lógica, né? Imagine se fosse natural, né, as desigualdades absurdas que a gente vive no nosso planeta. Vamos pela lógica. Vou até sair aqui do vídeo, né? Vamos imaginar, por exemplo, que toda a desigualdade social, né, ela acontece porque deveria acontecer, porque Deus quer, porque é assim mesmo. Então, veja, se a gente for levar isso até as últimas consequências, não faria sentido o espírita nem fazer a caridade, nem doar uma sopa, um pão, não faria sentido, porque se o sujeito está passando daquela fome é porque merece, porque plantou lá atrás, na vida passada. E não quer dizer que o espírita, né, que é contra a justiça social, ele é favorável a aliviar a fome de irmãos que estão na rua por algumas horas, ele é favorável a isso, mas ele é contra que essas pessoas saiam daquela situação de pobreza. Eles são contra os programas de justiça social para tirar essas pessoas da linha da pobreza e ter uma vida digna. Porque vão dizer que governo nenhum deve fazer isso, a sociedade não deve se juntar para tirar essas pessoas dessa situação, porque se essas pessoas estão nessa situação porque merecem, porque não tem a meritocracia, porque não lutaram, porque não acordaram cedo, porque não são preguiçosos. É esse o discurso de espíritas com pensamento liberal, né? Que beira o fascismo espírita. Então, assim, não tem lógica, né? Porque se for levar até as últimas consequências, nem a caridade momentânea deveria fazer, já que as pessoas estão naquela situação porque deveriam passar. Então, assim, de maneira nenhuma o espiritismo vem pregar esse discurso fatalista, porque seria justificar a exploração capitalista eternamente, contrário a qualquer tipo de bom senso e qualquer alinhamento do espiritismo com o próprio cristianismo, né? Com o próprio cristianismo, né? Que pregou nada mais do que o amor ao próximo. Será que é amar o próximo, ser contra a justiça social, ser favorável a um planeta com um novo modelo econômico? Então fica a reflexão de hoje. Até a próxima, pessoal. Vocês que não curtiram aí nosso vídeo, deixe a sua curtida, a sua inscrição, para que a gente possa estar fazendo algumas reflexões espíritas, espiritualistas, progressistas por aqui. Um abraço.